Eu passo, então, a palavra agora à acadêmica Patrícia Rocco, que liderou uma reunião fantástica sobre mulheres que inspiram. E ficou claro durante essa sessão, são mulheres que inspiram não apenas outras mulheres, mas mulheres que inspiram mulheres e homens a favor de uma sociedade com equidade e para todos nós. Enquanto a Patrícia Rocco faz as considerações iniciais, o nosso pessoal vai admitir todos os convidados que estavam aguardando na sala de espera. Então, acadêmica Patrícia Rocco, muitíssimo obrigado, Patrícia. Patrícia Rocco liderou isso com um grupo de jovens líderes médicas, né, da academia, mostrando o sucesso também desse programa. Patrícia. Muito obrigada, senhor presidente. Para os acadêmicos que chegaram agora, nós realizamos um simpósio intitulado Mulheres Médicas que Inspiram durante essa tarde. Esse simpósio foi, por mim, organizado juntamente com a alumne do programa Jovens Lideranças Médicas, a doutora Fernanda Cruz, a doutora Andréia Mello, doutora Heloísa Nascimento e a doutora Maria Helena Rigato, também do programa Jovens Lideranças Médicas. Abordamos diferentes temas, temas que são extremamente importantes, e discutimos a trajetória de médicas com destaques na área clínica, cirúrgica, mulheres pesquisadoras e empreendedoras. Tivemos a doutora Dulce Bueno, os presidentes das sociedades internacionais, discutimos a importância da IARC, com a presença da doutora Elizabeth Weinderpass. Ouvimos a diretora do DECIT, a gestora Alessandra Siqueira. Infelizmente, não pudemos contar com a presença da senadora Zenaide Maia. E agora, nós teremos a participação de duas mulheres empreendedoras, mulheres pesquisadoras, mulheres que trabalham na indústria. Uma delas é a doutora Sandra Abraão. Doutora Sandra já está presente? Doutora Sandra? Já estou sim, a doutora Patrícia, muito obrigada, viu? Que alegria, Sandra, vê-la. Muito obrigada. Sandra, para quem não conhece, a doutora Sandra Abraão, ela é médica, doutora em nefrologia pela Faculdade de Medicina da USP, e hoje é diretora médica da Vifor Pharma. Falei certo? Isso, exatamente. Perfeito. E mais importante do que tudo isso, a doutora Sandra é uma médica que inspira. A doutora Sandra, ela olhou alguns anos atrás esse nosso programa de jovens lideranças médicas, quando ela não era dessa empresa, e ela falou, temos que investir nesse programa, porque esse programa é um programa de sucesso. Na época, era o nosso acadêmico Marcelo Barcinski, que coordenava e que ainda coordena, porque eu jamais libero o acadêmico Marcelo Barcinski dessa função, esse programa de jovens lideranças médicas. E a doutora Sandra, ela não só, quando mudou de empresa, ela falou, eu não posso deixar esse programa sem esse investimento. Investimento não no contexto somente financeiro, mas investimento de um apoio de uma forma geral, que é o que a gente quer nesses jovens líderes médicos da Academia Nacional de Medicina. Então, nós agora, eu gostaria de saber, presidente, se o senhor quer fazer algum comentário. E, se não, eu gostaria de convidar a professora doutora Sandra Abraão, que vai falar sobre o incentivo de jovens talentos. Presidente, o senhor gostaria de fazer algum comentário? Eu gostaria de reforçar o teu agradecimento. É uma satisfação, doutora Sandra Abraão, finalmente ver o seu rosto. Foram anos ouvindo
como a doutora Sandra Abraão está ajudando a Academia Maravilha, muito Medicina, obrigada. como a doutora Sandra Abraão tem a visão de investir na garotada, e eu ouvia isso não apenas do acadêmico Marcelo Barcinski, mas também, muitas vezes, do acadêmico Krieger. E quando a semana passada tive novamente contato com o acadêmico Krieger, ele me falou, perguntou e novamente elogiou aquilo que você tem e nós todos precisamos compartilhar e transmitir, que é a visão sua. Então, mais do que o apoio financeiro que você tradicionalmente deu, e novamente esse ano, já programado para o ano que vem, é a sua presença entre nós, que é o que mais valorizamos e precisamos. Então, foi muito apropriado que nesse simpósio que Mulheres que Inspiram, a acadêmica Patrícia Rocco teve a iniciativa de lhe convidar. Então, a palavra é sua. Muito obrigado, Sandra. Eu que tenho a agradecer, presidente, eu tenho que agradecer à acadêmica Patrícia. Na verdade, é uma honra estar aqui. Em primeiro lugar, eu quero parabenizá-los pela iniciativa desse evento, que foi extraordinário, totalmente dedicado à mulher, uma ideia brilhante. Mais eventos desses são necessários realmente. E quero agradecê-los por essa honra, por essa jornada, por terem me convidado para que eu pudesse estar aqui hoje falando sobre incentivo a talentos, que realmente é um tema que me move, porque ao longo da vida, com equipes predominantemente femininas também, eu sempre pensei que, na verdade, incentivar novas gerações realmente é a sustentabilidade, é a maneira de se pavimentar realmente o futuro. E hoje eu fiquei extremamente impressionada com com as mulheres maravilhosas, inspiradoras, que eu tive a oportunidade de ouvir, que compartilharam suas histórias e foram realmente exemplos para essas jovens líderes, para que elas possam trilhar um caminho semelhante, para que elas possam encontrar o seu caminho, entender o seu espaço dentro de suas áreas de atuação, para que elas possam ser empoderadas para se apropriarem dessa sua jornada. Então, muito obrigada mesmo pelo espaço, muito obrigada por suas palavras, presidente, acadêmica Patrícia Rocco, e muito obrigada à comissão organizadora. A Roberta está me ajudando até agora, dividindo a minha tela, porque eu estava com uma instabilidade de conexão. Muito obrigada também, Roberta. Bom, o próximo, por favor, Roberta. Eu acho que, assim, eu vi um pouco do programa em 2014, na sua criação. O programa foi trazido pelo professor Krieger, que representava o Brasil na iniciativa do World Health Summit, e ele, à época, falou: esse é um programa de academia, eu vou falar com o meu amigo Marcelo Barcinski, e nós tivemos a oportunidade de conversar naquela época, e o programa foi criado na gestão do ex-presidente, o professor Novellino, que falou há pouco, e que, com o seu apoio também irrestrito, fez com que o programa se tornasse um sucesso. Em 2020, o programa foi totalmente alterado, reorientado de acordo com o alinhamento estratégico da academia, e agora, em 2021, o programa tem efetivamente uma unidade de mentoria, um programa de mentoria, de tutoria, que é extremamente importante nesse sentido. O próximo, por favor. Todos conhecem o World Health Summit, que é uma iniciativa global, fundamentada basicamente em ciência, fundamentada, a sua estrutura dorsal é realmente acadêmica, e ele foi criado pelo Dr. Detlef Ganten, que é um importante farmacologista, um professor de medicina molecular, foi presidente durante muitos anos do Charité, presidente do Max Planck, do Instituto Max Planck, e ele, na verdade, foi criado basicamente visando academias no mundo e com vários pilares. O pilar mais importante foi o M8 Alliance, que eram universidades no mundo, e o segundo pilar era da Inter-Academy Partnership, que era o próximo, por favor, uma estrutura, uma rede
de academias de ciência, de academias médicas e de academias de tecnologia, de engenharia, que tinham como objetivo trabalharem juntas para produzirem guidelines, diretrizes, recomendações, referências harmonizadas para fundamentar políticas públicas sobre temas relacionados à tecnologia, à saúde e à ciência. A Academia Nacional de Medicina faz parte desse grupo da Inter-Academy Partnership, que conta hoje com 149 academias espalhadas pelo mundo, com 16 projetos em andamento e atualmente com 304 publicações. Obviamente, a academia, a Interpanel, a Academy Partnership, teve, como todas as instituições de saúde, uma utilização muito grande e muito trabalho durante a pandemia. O próximo, por favor. Mas entre os seus objetivos, basicamente, estavam suportar a cooperação e a criação de infraestrutura, tanto infraestrutura intelectual como tecnológica, e também fortalecer a cooperação e o compartilhamento de boas práticas. Então, isso faz parte dos objetivos da academia, criar capacidades, criar infraestrutura e facilitar a inclusão e o engajamento de cientistas no mundo, em diferentes geografias, diferentes etnias, diferentes gêneros, basicamente com a finalidade de somar esforços para servir a sociedade. E dentro deste último objetivo, próximo, por favor, a gente teve a criação do Young Physicians Leader. O Young Physicians Leader foi um programa criado em 2011, globalmente, que previa reunir grandes médicos, todos jovens, a idade máxima era de 40 anos, e que tivessem em comum uma ótima formação médica e que buscassem serem desenvolvidos em liderança, que buscassem entender melhor o seu papel na condução da saúde, na condução das suas instituições, das suas organizações. O Young Physicians Leader foi a porta de entrada, o próximo, por favor, para o programa das Jovens Lideranças Médicas, criado a partir desse programa dentro da academia, liderado pela acadêmica Patrícia Rocco e, à época, pelo acadêmico Marcelo Barcinski, que, como diz a acadêmica Patrícia, continua sem ser liberado deste programa, pela atuação brilhante que teve na primeira fase, com o objetivo básico de identificar e desenvolver líderes efetivos. A Academia Nacional de Medicina, ela se alinha à Inter-Academy Partnership com os principais focos em identificar talentos que possam ser desenvolvidos em ciência para ajudar a criar políticas de saúde sólidas, sustentáveis, a fomentar e fundamentar ações em saúde que melhorem a saúde pública no Brasil, a promover a excelência na educação em ciência, que, como foi mencionado hoje pelas líderes, a educação é a base de tudo, e a identificar, através do programa, deste nosso programa, jovens médicas, como vocês que estão aqui, e jovens médicos que possam ser treinados para os desafios do presente e do futuro, a utilizar o seu conhecimento para transformar o cuidado médico e para melhor servir. O próximo, por favor. Bom, mas do que nós estamos falando efetivamente? O que é um líder? Um líder, basicamente, é uma pessoa que inspira, que influencia outras pessoas e que generosamente compartilha o seu conhecimento. Nós temos inúmeros exemplos na história de bons líderes e de maus líderes. Então, Mandela, por exemplo, foi um líder nato, que obviamente nunca fez nenhum curso de liderança. Nós temos vários exemplos de maus líderes, como Mussolini, como Hitler, mas que foram pessoas que conseguiram inspirar de alguma forma, influenciar pessoas. É isso que se espera de um líder. Cada vez que você pensa em liderança, cada vez que você imagina um curso de liderança, você imagina transformar um excelente profissional em um grande líder. E isso, obviamente,
não é um privilégio só de quem nasceu um líder nato, aquela criança que com os amigos estava sempre no meio, em pé, decidindo qual a brincadeira que ia ser feita e todos o seguiam. Mas existem inúmeras habilidades, se sabe hoje, e eu não sou definitivamente um especialista em liderança, mas existem inúmeras habilidades que podem ser treinadas, que podem ser adquiridas, que podem ser melhoradas. Então, os especialistas em liderança geralmente separam essas habilidades em dois grupos grandes, as hard skills, que são as objetivas, as habilidades objetivas. Entre elas, obviamente, o que todos têm aqui, uma excelente formação acadêmica, cultura geral, conhecimento de idiomas, capacidade de síntese, habilidades técnicas e outras. E as chamadas soft skills, que são aquelas habilidades com as quais alguns já nasceram, então, obviamente, não se aprende lealdade, ou a pessoa é leal ou não é, honestidade, correção de caráter, ou a pessoa tem um bom caráter, ou a pessoa não tem, mas existem muitas outras habilidades que podem ser treinadas. Então, na verdade, o que se pretende ensinar em cursos de lideranças, é fazer com que as pessoas entendam quais são os seus drivers emocionais, né? Qual é a minha motivação, qual é a minha inteligência emocional, quais são os métodos de comunicação, os meus métodos de comunicação para definir o meu estilo de liderança. Existem muitos estilos de liderança, existem lideranças que são autoritárias, existem as lideranças que são inclusivas, mas uma vez que a pessoa entenda qual é o seu estilo de liderança, ela pode melhorá-lo, ela pode aplicá-lo ou adaptá-lo para lidar com desafios, para lidar com situações de normalidade, com situações estressantes, pode administrar as condições que influenciam a sua performance e a do seu time. É importante a gente falar que todas as vezes que a gente está mencionando liderança, a gente não está só falando de liderar times, de liderar pessoas, nós estamos falando da pessoa ser uma pessoa que se considere um bom líder e que um dia possa ter pessoas, a ter equipes para serem lideradas. Então, é aquele super bom residente, aquela residente que é excelente, low profile, excelente médica que trabalha muito bem, mas que é uma menina para ser um rapaz, para serem desenvolvidos como líderes, para fazerem a diferença. O importante é sempre a gente imaginar, nos cursos de liderança, que a pessoa tem que ser uma pessoa com um olhar diferente para o mundo, tem que ser uma pessoa que mais escute, uma pessoa que esteja sempre aberta a aprender. Porque, como diz a Cora Coralina, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Eu acho que esse é o líder que é uma pessoa que quer inspirar, que inspira naturalmente para fazer com que a sua equipe possa ser uma equipe efetiva. Em qualquer momento da vida de qualquer pessoa, obviamente, as jovens líderes que estão aqui têm uma série de atributos que podem ser colocados nos seus currículos. Obviamente, tem aquelas habilidades que são mais desenvolvidas, as que são menos desenvolvidas, mas uma coisa importante é você sempre incluir aquilo que realmente faça sentido para você, aquilo realmente que você tenha interesse em mostrar para o mundo que você é capaz. O próximo, por favor. Acho que hoje, na verdade, falar em liderança está muito na moda, mas não foi sempre assim. Então, eu trouxe essa publicação do currículo, do New Integrated Curriculum da Harvard. Essa é uma publicação de 1985, em que a Harvard determinava os seus princípios para a adoção de um novo currículo. Eram 4 princípios básicos, e existia já a menção à leadership, que é a última palavra, isolada e não estava contextualizada, mas já era mencionada, isso há 36 anos. Hoje, o próximo, por favor, quando você entra na internet, você tem todas as opções de ofertas de curso de liderança. Esse é da Harvard, de hoje. Você tem cursos para desenvolver as suas habilidades de liderança, para você avançar a sua carreira, seu time, sua organização, e o que eles prometem, através do curso, é te desenvolver
unlocking, fazendo com que você descubra o seu potencial e possa utilizar a sua potencialidade no máximo. Existem todos os tipos de cursos de lideranças, na verdade, cursos gratuitos, cursos muito caros, cursos virtuais, online, cursos presenciais. Todas as universidades, o próximo, por favor, a Stanford, por exemplo, criou uma academia de liderança em medicina. A sua primeira turma foi de 2014, exatamente quando foi iniciado o programa das jovens lideranças médicas. O próximo, por favor. E se você for dar um Google em leadership, você vai ter todos os tipos de assuntos ligados à liderança, né? Desde, por exemplo, a Universidade de Michigan, que tem Leading People and Teams, com 340 mil pessoas que já fizeram esse curso. E assim por diante, você tem no mundo, você tem em Oxford um programa na Universidade de Oxford, você tem um programa de liderança de desenvolvimento de líderes mulheres. Você tem na Columbia University Leadership Executive Program, várias universidades brasileiras, como a USP, a Unifesp, a UFRJ, a Einstein, e existe uma academia, uma sociedade americana, que é a National Leadership Society. Quando você entra, o primeiro vídeo que você tem é do Obama explicando o que é um líder para ele. Sempre ele menciona a inspiração. O próximo, por favor. Na verdade, então, o que eu acho que é o mais importante é você entender que ser desenvolvido em liderança realmente não é ticar, né, o assunto feito. Não é assim. Liderança também não é um atributo estático, né? Você tem, as lideranças mudam ao longo do tempo, porque as suas necessidades como líder mudam ao longo do tempo. Esse, por exemplo, é um artigo que foi publicado por dois cientistas econômicos de Harvard, em 2009, e eles se referiam à crise imobiliária de 2008 nos Estados Unidos. E o que eles diziam é que, na verdade, quando a economia recuperasse, as coisas não retornariam ao normal e um novo tipo de liderança seria necessário. E eles falam no texto exatamente sobre isso. As crises trazem momentos diferentes. Então, você tem, por exemplo, um momento agudo em que a crise está acontecendo e o líder tem que ser treinado para ser uma pessoa que reaja a essa urgência, a essa emergência e consiga viabilizar e mobilizar pessoas para atuarem neste momento. Mas quando você tem uma segunda fase de uma crise, que é uma fase de adaptação, muda o cenário e as necessidades que o líder passa a enfrentar são outras. Normalmente, numa etapa de adaptação, o que se vai atrás é das causas raízes da crise que se passou. E, obviamente, mudanças serão necessárias. E, nesse caso, obviamente, haverá uma resistência muito grande, porque todas as vezes que em organizações mudanças são sugeridas, existe uma reação muito forte. Então, as habilidades que um líder neste momento precisará são outras, mas ainda terá que liderar, é o que eles dizem. E acho que um exemplo muito clássico disso, e muito próximo, o próximo, por favor, é o que o mundo viveu com a pandemia. O que o mundo viveu com a pandemia foi sem precedentes. Na verdade, estas não são minhas palavras, mas da Organização Mundial de Saúde, quer dizer, o que aprendemos com a pandemia. Então, o primeiro grande ensinamento foi que a pandemia é uma oportunidade para se repensar o futuro da humanidade. Segundo é que a sociedade tem que ser melhor treinada para melhor selecionar os seus líderes. E o terceiro é que os líderes têm que liderar. Os líderes têm que entender e ter aprendido algumas lições. A primeira, obviamente, é que nós precisamos de mais evidências, nós precisamos de evidence and value-based decision making. Quer dizer, para a tomada de decisão mais assertiva, há necessidade de mais evidência. Então, os líderes têm que ser treinados para orientarem a sociedade nesse aspecto. Também se aprendeu que a economia e a saúde caminham interligadas mesmo. Então, o líder tem que saber, principalmente em momentos de crise, como equilibrar
os recursos físicos, intelectuais, os recursos financeiros, como melhor aproveitá-los. E, logicamente, a cooperação global é fundamental. E, obviamente, a saúde global é uma responsabilidade compartilhada. Antigamente não se pensava assim. A pandemia veio para escancarar para o mundo que um vírus do outro lado do mundo, da China, acaba com o mundo, mata milhões de pessoas. Então, existe uma responsabilidade compartilhada e que deve ser realmente assumida por grandes líderes. E, obviamente, como já foi dito antes, que a educação continua sendo e será sempre o melhor investimento para o futuro. Obviamente, também importante, para que todos aprendam, o papel fundamental que a mídia, e todas as mídias também sociais, tem hoje em dia, mas principalmente assumem em tempos em que as informações, são tantas informações e tantas desinformações, na verdade, líderes têm que saber lidar com isso para melhor comunicar e transmitir à população e à sociedade em geral informações confiáveis e que sejam, na medida do possível, o mais tranquilizadoras possíveis. E, próximo, por favor, eu trago ainda sobre liderança uma TED Talk que eu gostaria que as jovens líderes assistissem, não sei quem já viu, que é do Simon Sinek, que é uma pessoa que, depois de 5 anos, faz uma TED Talk sobre o que ele considera como o Círculo de Ouro. O Círculo de Ouro foi um termo que ele deu para explicar como grandes líderes inspiram ação. E ele usa esse exemplo para mostrar que grandes líderes, utilizando o exemplo da Apple, inclusive, sempre passam do why para o how e para o what. Então, a Apple nunca diz que vende, que fabrica computadores, a maneira como fabrica e por que fabrica. Não, ela fala por que fabrica grandes meios de comunicação, porque a sociedade precisa e como vai atingir isso fazendo excelentes computadores. Então, o círculo de ouro que ele traz é sempre from inside out, starting by why, sempre, porque, na verdade, é no why que está o seu propósito, está a sua crença. E só quando realmente você acredita, e só quando você tem um propósito firme no qual você efetivamente confie e acredite, é que você consegue inspirar, e grandes líderes inspiram ação e inspiram liderados. O próximo, por favor, meu último slide, eu só trago uma reflexão sobre o tema que a professora, que a acadêmica Patrícia trouxe, que é mulheres. Eu trago uma citação da Efoniak, que é uma mulher que trabalha com resolução de traumas e que fala que a metade do mundo são mulheres e a outra metade são os filhos delas. E eu trago exemplo de algumas mulheres que fizeram toda a diferença na sua passagem na vida. A primeira, claro, é a Malala, uma menina paquistanesa que foi baleada na cabeça pelo Talibã porque defendeu a educação para as mulheres, recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2014, quando tinha 17 anos. Trago a Joanna Liu, que é uma imigrante chinesa no Canadá, uma médica, uma emergencista que trabalha no Canadá há muitos anos, já enfrentou muitas crises humanitárias pelo mundo e em 2013 foi nomeada presidente dos Médicos Sem Fronteiras. E trago outros exemplos como Angela Merkel, Golda Meir, Indira Gandhi e recentemente Jacinda Ardern, que é a primeira-ministra da Nova Zelândia desde 2017, que na verdade ficou conhecida basicamente por ter enfrentado muito bem a pandemia, mas antes disso por ter, ela teve uma atuação brilhante e muito elogiada internacionalmente quando ocorreram tiroteios e houve mais de 50 mortos e 50 feridos em 2 mesquitas na Nova Zelândia. E com isso eu termino, deixando uma última mensagem para as jovens líderes, porque eu acho que vocês tiveram uma oportunidade de terem sido selecionadas para este programa de jovens lideranças médicas,
por terem grandes tutores, e acho que vocês precisam aproveitar essa oportunidade de ouro para se tornarem líderes efetivas, para batalharem realmente, para serem mulheres fortes, líderes efetivas, que transformem o seu futuro para melhor servir e para ajudar, através do seu conhecimento e de sua liderança, a construir um país mais justo, um país equânime. E, como disse a doutora Ícia, o meu legado realmente é aprender todos os dias com as minhas filhas a reconhecer o meu lugar de fala e fazer o meu melhor. Muito obrigada a todos. Que maravilha, Sandra, sua apresentação. Obrigada, que é isso. Isso é o que nos inspira. Muito os obrigada. Ensinamentos de você que passou por uma carreira de sucesso é uma inspiração para as nossas jovens líderes. E eu gostaria de dar continuidade a esse bloco agora, convidando a doutora Adriana Sueli de Oliveira Melo. Para quem não conhece a doutora Adriana Sueli de Oliveira Melo, ela publicou em 2016 a descrição dos achados de ultrassonografia de zika congênita pela primeira vez no mundo. Ela tem um currículo extremamente extenso, mas ela vai nos inspirar, falando sobre o impacto das grandes descobertas científicas. A Adriana, ela é graduada em medicina pela Universidade Federal de Campina Grande. Ela possui residência médica em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital Agamenon Magalhães de Recife, Pernambuco, em 1996. Mestrado em saúde coletiva pela Universidade Estadual da Paraíba e doutorado em tocoginecologia pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, em 2012. Ela também tem doutorado em saúde materno-infantil do Instituto de Medicina Integral Professor Fernandes Figueira, no Recife, em Pernambuco. E ela tem pós-doutorado em saúde da mulher pelo Instituto de Medicina Integral Professor Fernandes Figueira, também em Recife, em 2014. Atualmente, ela é professora de ginecologia da Universidade Federal de Campina Grande e ela é pesquisadora da Unifacisa, médica do Instituto Paraibano de Diagnóstico, Embrion Diagnóstico por Imagem, ultrassonografista concursada dotada na enfermaria de alto risco do Instituto de Saúde Eupídio de Almeida, também em Campina Grande. O mais importante que eu acho da doutora Adriana é porque eu acredito em médicas brasileiras, pesquisadoras brasileiras, que podem literalmente nos inspirar com novas descobertas científicas. E esse foi o caso da doutora Adriana Melo. Adriana, a palavra é com você. Doutora Adriana? Desculpe, tinha esquecido de ligar o microfone. Estão ouvindo agora? Que alegria sua presença aqui conosco. É uma grande honra. A honra é minha de participar pela segunda vez de um evento da Academia Nacional de Medicina, a primeira vez presencial. Infelizmente, agora tivemos que ter esse encontro à distância, mas agradecer porque eu fico muito honrada de poder ver vocês, né? Professores que nos inspiram tanto, que a gente conhecia. Imaginei, eu, médica do interior da Paraíba, conhecia muito através dos livros que me fez sonhar com a medicina real e com a medicina que pudesse fazer diferença. Queria agradecer essa oportunidade. Acho que eu posso compartilhar minha tela? Só um minuto. Por favor, fique à vontade. Quando eu recebi esse convite, durante a semana que passou, eu fiquei pensando o que falar para pessoas que já conhecem tudo sobre as grandes descobertas científicas, sabem o impacto disso na nossa profissão. Mas aí eu fiquei pensando, mas são mulheres médicas, né, o tema. Então, vamos tentar resgatar um pouco das mulheres. Vou falar muito pouco, porque acho que a discussão sempre é a melhor parte.
Mas quando a gente dá um Google nas grandes principais descobertas da medicina, é claro que a gente vai cair naquelas descobertas clássicas que mudaram realmente o nosso primeiro olhar, a nossa primeira maneira de fazer a medicina. Vai ser a descoberta da anatomia moderna, através da dissecção dos cadáveres, a vacina, cultura de tecido, bactérias, anestesia, colesterol, antibióticos, a circulação do sangue, descoberta do raio-x e o DNA. E aí a gente observa, é claro, são todas descobertas feitas por homens, né? Não existe mulheres cientistas no nosso passado da medicina. Mas eu me pergunto ao mesmo tempo, será que não existiam mesmo mulheres? Será que não tem uma mulher por trás desses grandes homens? E realmente foram descobertas que impactaram de maneira decisiva na nossa maneira de ver a medicina. Mas aí, quando a gente pesquisa mais, a gente começa a fazer algumas descobertas, que às vezes tem mulheres, e que nem sempre essas mulheres são reconhecidas. Então, muita gente não sabe que a descoberta do cromossomo XY foi feita por uma mulher. Em 1905, Nettie Stevens, nos Estados Unidos, observando esqueci o nome agora, do que ela olhou, espera aí que eu vou ver, só um minutinho. Ela observou alguma coisa da farinha, que eu vou ver aqui. E aí, ela olhando esses germezinhos da farinha, ela descobriu que os cromossomos masculinos tinham cromossomo X ou Y. Já os femininos só tinham cromossomo X. Ou seja, quem determinava o sexo era o masculino. Então, em 1905, ela fez essa descoberta. O interessante é que essa descoberta ficou esquecida, pouco valorizada, e depois um colega de profissão e um colega de departamento, Edmund Wilson, consolidou essas descobertas, deu créditos à Nettie, só que em 1930, mais ou menos, um outro pesquisador da mesma instituição publica e recebe todos os créditos, recebendo, inclusive, o Prêmio Nobel de Genética por aquela descoberta. Então, quase 30 anos depois, alguém usa a descoberta de uma mulher e termina recebendo um prêmio Nobel. Então, a pergunta que fica, quantas mulheres são responsáveis, às vezes, por descobertas importantes e que nem sempre lhe dado crédito? Isso, com certeza, acontecia em 1900 e isso, com certeza, continua acontecendo. Isso nos faz perguntar como a ciência, como o impacto das descobertas, qual é esse impacto? Impacta em quem? Na realidade, desde 2015, quando eu me atrevi a fazer essa associação entre Zika vírus e microcefalia, às vezes eu me pergunto se eu não poderia estar ali. Eu percebi que a minha vontade de pesquisar, ao invés de aumentar, ela reduziu. Porque você se vê diante de desafios gigantescos, e não é fácil ser uma mulher no interior do Nordeste que não faz parte de uma grande universidade. Talvez pelo fato dessa descoberta ter saído de uma clínica privada e não de um instituto de ensino, tenha feito com que, às vezes, no Brasil, ela não fosse tão valorizada. A gente passou um período muito difícil em novembro e dezembro de 2015, aqui no Nordeste. Por ser especialista em medicina fetal, enquanto Pernambuco vivenciava o nascimento das crianças, eu vivenciava os fetos doentes. Em 12 de novembro, a gente fez a coleta do líquido amniótico e enviou para estudo na Fiocruz. E, para minha surpresa, o Ministério da Saúde não reconheceu nos nossos casos como os primeiros casos de microcefalia no Brasil. Só vindo a reconhecer esse fato 10 dias depois, quando uma criança do Ceará morre e é estudada em Belém, no laboratório oficial. Passou muito tempo até que o Ministério reconhecesse o fato dos 2 primeiros casos Zika congênitas comprovados cientificamente fossem oriundos de Campina Grande. Isso não é questão, não impacta de maneira decisiva, não impacta no ego de um pesquisador, mas ele tem certo impacto na verba de pesquisa. Então, eu posso dizer que
apesar dessa descoberta ter saído daqui, a gente, quando recebeu as primeiras verbas de pesquisa, não tinha mais Zika circulando no Nordeste. Isso fez com que muitas pesquisas que a gente tinha iniciado não tivesse continuidade, atrapalhando um pouco o conhecimento. Mesmo assim, o que vale para nós cientistas é publicar. Em janeiro de 2016, a gente publicou os 2 primeiros casos de Zika congênita do mundo, e foi o artigo mais citado da história da revista. Isso fez com que, inclusive, o nosso grupo recebesse um prêmio por esse acontecimento. Diferente do que aconteceu no Brasil, que eu acho que poucas vezes eu falei sobre o Zika no Brasil inteiro. Lá fora, o nosso grupo ganhou prêmio tanto na Áustria, quanto também nos Estados Unidos, em 2017. Então, a gente vê que lá fora a ciência é muito mais reconhecida. E ouvindo agora, falando sobre a liderança, eu acho que a gente precisa subir mais esses movimentos que tentam fortalecer a liderança de mulheres na ciência, porque ainda principalmente aqui no Brasil, principalmente se tratando de região Nordeste, ainda é muito complexa essa situação. Quando a gente pergunta também, quando a gente fala sobre o impacto das grandes descobertas científicas, a gente tem que saber como elas impactam. Quando uma descoberta é feita, quando uma verdade é validada pela ciência, quanto tempo dura para que ela chegue até a nossa vida real? Isso a gente observa que existe um grande desafio, implementar as descobertas científicas na vida real. Muitas descobertas, elas ficam em artigos científicos e não conseguem atingir o principal motivo daquela pesquisa, que é a população. Isso acontece na nossa área da obstetrícia. Isso acontece algumas vezes de maneira com grande sucesso, que foi o que aconteceu com a professora que conseguiu impactar positivamente com as suas descobertas a saúde, conseguindo controlar e reduzir a mortalidade infantil, principalmente em regiões pobres do Nordeste brasileiro. Então, medidas simples, mas que tiveram grande sucesso simplesmente porque foram adicionadas, agregadas à vida real. Mas muitas vezes isso não acontece. É o que na nossa área de obstetrícia a gente observa. Então, hoje, apesar da gente saber que uma simples avaliação do colo uterino entre 20 e 24 semanas pode reduzir a quantidade de prematuros, e que prematuridade ainda é um grande problema de saúde pública com grave impacto tanto financeira quanto emocional, quanto em relação à saúde do indivíduo a longo prazo, é uma medida que a gente ainda não consegue implementar na vida real. Da mesma forma, é o que acontece com a pré-eclâmpsia, que apesar da maioria dos guidelines internacionais, inclusive a FIGO, que recomenda se fazer o rastreamento entre 11 e 13 semanas de pacientes de risco de pré-eclâmpsia, e naquelas com risco aumentado, introduzir o AS, a aspirina, na dose de 150 miligramas ao deitar, a gente ainda não consegue implementar na nossa saúde pública, mostrando que, às vezes, a descoberta acontece, já existe comprovação do impacto que essa descoberta pode ter na saúde do indivíduo, mas muitas vezes a gente não consegue implementar na vida real, principalmente em países como é o caso do nosso Brasil, com um território imenso, com diferenças históricas em relação ao cuidar da saúde. E quando a saúde gera confusão, qual é o impacto? Então, acho que todo mundo se deparou com o que aconteceu com o coronavírus, e acho que cada um teve sua maneira de ver, mas para nós, médicos e cientistas, acho que não houve maneira certa ou errada, existiu só uma maneira de ver como a ciência poderia ajudar
no caso do coronavírus. Infelizmente, gerou muita confusão por conta de um artigo que não teve a metodologia científica bem desenhada. E a gente vai ver isso, que se um artigo não é, uma pesquisa não tem uma metodologia bem desenhada, se a revista que aceita não observa certos detalhes dessa metodologia, você pode gerar uma confusão imensa. Então, o primeiro artigo francês que falava sobre hidroxicloroquina e azitromicina no tratamento precoce do COVID, ele foi feito em células, foi feito primeiro in vitro e foi feito em células renais de macacos, né? Mostrando que tinha resultado. Entretanto, quando esse mesmo experimento foi repetido em células pulmonares de macacos, já não houve nenhuma resposta. Então, se esse primeiro trabalho tivesse sido feito da maneira correta, como foi feito os trabalhos subsequentes, a gente não teria nem passado por toda essa confusão que gerou esse artigo. E esse outro artigo da Nature é muito interessante, porque além de fazer in vitro, ele inoculou o vírus em macacos e começou a estudar várias doses em dias diferentes e vários esquemas diferentes da hidroxicloroquina com ou sem azitromicina. E mostrou que não houve diferença. Fazia a tomografia dos macacos e não houve diferença nos achados radiológicos nem dos desfechos. Então, é importante para os jovens talentos que querem seguir a carreira científica que a gente siga a metodologia rigorosa científica, porque achados errôneos podem prejudicar toda a adoção de medidas públicas, principalmente quando não se escuta muito bem a ciência. Mesmo assim, a gente nota, a gente não pode deixar de ficar feliz com as mulheres que se destacaram em relação ao Covid. Pesquisadoras, cientistas, professoras, que usaram as redes sociais, que usaram a mídia para defender o que elas acreditavam e o que a ciência estava dizendo, ajudando a combater a ciência, a interpretação errônea da ciência. Então, isso é importante que a gente tenha isso em mente. Quando a gente é cientista, a gente não tem lado, a gente só tem um lado, a verdade da ciência que pode ajudar a população que vai ser fruto daqueles resultados. E a última pergunta que eu faço é: o que seria da ciência sem o impacto social? Aquela ciência que faz descobertas, que se publica em revistas de grandes impactos, às vezes científicos, mas que não gera muito impacto social. Então, eu sempre me perguntei, desde o primeiro dia que eu comecei a ver os primeiros casos de fetos com Zika, eu me perguntei o que seria das crianças com Zika congênito, quais seriam as sequelas e qual seria o acesso. A gente sabe que o acesso à saúde no Brasil é ainda um problema, o acesso a crianças com deficiência é um problema maior ainda, e diante de uma doença nova, a gente se perguntava como vai ser esse processo. Então, diante disso, a gente criou desde o início uma ONG que deu apoio e suporte a essas mães. O suporte começou ainda na gravidez, a gente criou grupos de gestantes para que elas se apoiassem diante de um diagnóstico de que o feto tinha uma alteração e que naquele momento a gente não sabia ainda explicar qual seria o prognóstico, qual seria o futuro dessa criança. Então, a gente criou esse grupo, um grupo de WhatsApp que dura desde 2015, em que a gente vem acompanhando todas as histórias dessas mais de 100 mulheres, que a gente acompanha desde a gravidez. Em 2017, a gente inaugurou o primeiro centro de tratamento dedicado especialmente às crianças com Zika congênita, porque a gente acreditava que a ciência deveria andar junto com a assistência, uma vez que como a gente ia estabelecer protocolos de assistência se não tinha o que a gente seguir? A gente ia usar os mesmos protocolos de assistência que se tem para paralisia cerebral de outras origens, por exemplo, pela hipóxia. Hoje a gente sabe que é totalmente diferente. A musculatura, a hipotonia que essas crianças têm, os comprometimentos generalizados. Então, não teria como a gente
prestar uma boa assistência se a gente não entendesse primeiro a doença. A gente, com a ajuda da população hoje, a gente atende mais de 100 crianças em Campina Grande, a gente tem uma casa de apoio, além do tratamento das terapias, fisioterapia, fono, TO, a gente oferece tratamento especializado com neuropediatra, gastro, oftalmo, otorrino, e também um suporte nutricional, porque essas crianças, elas têm uma dificuldade muito grande de deglutição, elas têm uma dificuldade muito grande de nutrição, e tem, praticamente todos os órgãos dessas crianças podem ser acometidos. A gente acompanha algumas crianças, esses são gêmeos, os pais são surdo-mudos e tem 2 filhos com zika congênita. Eles estavam com um nível de desenvolvimento muito bom, praticamente andando, mas infelizmente a pandemia atrapalhou ainda mais a situação, então essas crianças foram vítimas de 2 viroses, de uma epidemia de zika vírus e de uma pandemia do Covid. E essa criança que estava quase andando, hoje a gente vai ter que fazer uma cirurgia porque ele fez um encurtamento da musculatura simplesmente pela redução do tempo da pandemia, que a gente teve que reduzir o número de terapias. Então, são crianças que são dependentes de terapia para o resto da vida, mas que as mães têm as dificuldades. Então, a gente publicou recentemente a evolução das nossas crianças, são crianças muito graves, preste atenção a essa criança que não conseguia nem levantar a cabeça, a única coisa que a gente via era a etiqueta, e a gente consegue, não são crianças, hoje a gente divide as crianças em 3 grupos, aquelas com potencial de andar, aquelas com potencial de sentar, e aquelas que a gente trabalha a qualidade de vida, que são a maioria das nossas crianças. Mas a gente não pode simplesmente fazer como o serviço público estava fazendo e dava alta das crianças, porque não tinha potencial de andar. E aí a gente se pergunta, como é que um país como o nosso, que é contra o aborto, diz que você não tem direito à terapia porque você não vai andar? Então, acho que aí existe um contrassenso aí. Se você diz que a gente tem que apoiar a vida, a gente tem que apoiar a vida com qualidade. Então, a melhoria da postura dessas crianças é fundamental, inclusive para reduzir o número de hospitalizações e morte. A gente conseguiu, depois de 3 anos de terapia, reduzir bastante o número de hospitalizações. A gente percebe a evolução da postura das crianças, melhorando principalmente aqui a qualidade respiratória e alimentar. Né? Então, são crianças que, se você não faz terapia, elas não conseguem levantar a cabeça. Então, alguns casos, 2020, a gente terminou não fazendo todas as avaliações por conta da pandemia, mas a gente tem avaliação anual, agora ele está refazendo a avaliação de todas as crianças. Então, esse é Miguel, está quase andando, Miguel. E o grande desafio, porque a gente só estava conseguindo atender 100 crianças e são mais de 6.000 crianças no Brasil. Então, recentemente, pouco antes da pandemia, a gente conseguiu dar apoio e suporte a mais de 200 crianças em Maceió. Então, trabalhando lá com os pais e familiares de crianças com microcefalia. Inauguramos também, um pouco antes da pandemia, uma unidade em Belo Horizonte, que dá suporte às crianças da região sudeste. E em dezembro de 2019, a gente visitou a África, Angola na África, porque o vírus angolano não causava microcefalia, porque ele era mais agressivo e causava o aborto. Sofreu mutação quando chegou na Ásia, chegou ao Brasil, e do Brasil, do mesmo jeito do Covid, que a gente adora aumentar os números e espalhar por aí, a gente multiplicou o número de vírus no Brasil e esse vírus chegou à África e fez vítima. O vírus que fez vítimas em Angola é o vírus que tem o mesmo genoma brasileiro. Então, achando que a gente também tem uma responsabilidade com essas crianças. A gente conseguiu identificar, na época, algumas crianças com Zika congênita. Ficamos de voltar em 2020 para organizar o serviço lá, mas não deu certo por conta da pandemia. E terminamos criando
um atendimento online, onde os nossos terapeutas fazem orientação à distância, e a gente dá todo o suporte nutricional, porque na África é um pouco mais grave no Brasil, porque existe a fome. Então, crianças que são bem desnutridas, porque além de todo o comprometimento da doença, ainda existe a falta de acesso ao alimento. Então, algumas das nossas crianças, a gente sempre diz que não são crianças simples, são crianças que têm uma vida um tanto quanto limitada, mas no nosso grupo de WhatsApp, o que é mais impactante é quando um adoece, quando um está grave ou quando um morre, porque o medo das outras mães é, será que o próximo é o meu? Então, você nota todo um companheirismo e um medo do seu filho ser a próxima vítima desse vírus, que, infelizmente, sequelou tantas crianças no nosso país. É isso, eu acho que era isso que eu queria falar. Quem quiser seguir as nossas crianças, é só acompanhar as nossas redes sociais, e lá a gente conta um pouquinho das nossas histórias. Acho que estou à disposição para mais questionamentos. Parabéns, Adriana. Excelente apresentação. E a sua apresentação, ela mostrou muito o que a gente falou logo no início desse nosso simpósio, que a médica tem que ter, antes de tudo, independentemente de onde é essa médica, é compaixão. É que é isso que nos move. E você é uma inspiração, porque você não desiste. E a Academia Nacional de Medicina, ela sempre olhou para as médicas e médicos de todo o Brasil como se fosse um médico especial, um médico único. E você está aqui hoje, independentemente, como você falou, que eu sou do interior do Nordeste, como uma médica inovadora, que fez uma descoberta e que mudou a forma que a gente olhava a Zika. Então, você está de parabéns sempre. E, infelizmente, a Zika, que a gente pensa que parou em 2015, essas crianças estão vivas. E você continuou o seu trabalho. Então, parabéns por tudo que você fez e está fazendo. E agora eu gostaria de passar a palavra para o presidente para abrir a perguntas para a doutora Sandra Abraão e a Adriana Mello. Presidente, por favor. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, eu já falei algumas coisas a respeito da Sandra, mas eu queria agora comentar também o trabalho da Adriana. Por coincidência, Adriana, eu também trabalhei com Zika, né? Tive a oportunidade de seguir os casos de Zika lá no Nordeste e realmente pude, há muitos anos, passar a apreciar muito, muito o seu trabalho. E aí, a acadêmica Patrícia Rocco, é bom lembrar, uma vez que estamos falando de mulheres, que uma das maiores especialistas de Zika oftalmológico do mundo é uma mulher de Recife e que terminou agora, ou ainda continua, o programa de Jovens Líderes da Medicina, que é a Camila Ventura. Camila Ventura é autoridade mundial. E Zika também é uma área onde as mulheres brasileiras pontificaram, porque além da Camila Ventura no Recife, no nosso programa de Jovens Lideranças, a doutora Andréa Zin, aqui do Rio de Janeiro, é uma outra autoridade fantástica. E, como você falou muito bem, não só aguentaram o tsunami, mas estão cuidando das alterações culturais gravíssimas do tsunami. Então, é muito bom tê-la aqui. Parabéns pelo seu trabalho, Adriana. Sandra também deu uma apresentação fantástica, né? Mostrando. Muito obrigada. Muito obrigada. Mostrando todo esse impacto. Acabei de saber que a Fundação Lehman também está agora desenvolvendo uma atividade super importante nessa área de estímulo à jovem liderança. Ai, que bom.
Vamos passar a palavra, então. Eu não sei se Sandra e a Adriana querem fazer algum comentário antes, ou deixamos para o final e abrimos para perguntas primeiro, tá bom? Eu estou com alguma dificuldade de novo aqui na internet, mas vocês me ajudem. Eu vejo... Temos o acadêmico Jorge Rezende e Marcelo Barcinski, e acadêmico Marcelo Barcinski, de mãos levantadas. Jorge Rezende Filho, por favor. Senhor presidente, senhores acadêmicos, cumprimentar a acadêmica Patrícia Rocco pela qualidade do evento que tivemos hoje. Cumprimento a doutora Sandra pela apresentação, mas queria um cumprimento especial à Adriana. Adriana, eu acho que o primeiro contato dela com medicina fetal foi na maternidade escola da UFRJ, conosco. Minha filha maior não era nascida, quer dizer, tem aí uns 24, 25 anos. Desde então, tornamos-nos amigos, e pela Adriana eu tenho a maior admiração. Parabéns, Adriana, uma alegria vê-la aqui na nossa academia, com todas as suas conquistas. Parabéns. Demais. Presidente. Bom, passamos a palavra, então, ao acadêmico Marcelo Barcinski. Marcelo também estava com dificuldade de internet hoje a tarde inteira. Marcelo, se você não estiver aí... Estão me ouvindo? Sim. Muito bem. Sim. Então, senhor presidente, caros colegas, caros confrades, amigos, visitantes, expositores, assistentes, foi realmente uma tarde magnífica e eu quero iniciar minha colocação aqui parabenizando a Patrícia Rocco, a colega Patrícia Rocco, pela excelência da organização e parabenizar a todos os expositores. Em relação, o primeiro, a Sandra Abraão, que, como ela mesma disse, como ela mesma contou, o nosso programa Jovens Lideranças Médicas foi inspirado no programa Young Physician Leaders do IAP, Inter Academy Medical Panel. E quem me introduziu a doutora Sandra Abraão, na época, foi o nosso confrade, professor Eduardo Moacir Krieger. Exatamente estabelecemos o convênio entre uma indústria farmacêutica na qual eu trabalhava e a Academia Nacional de Medicina, que durou alguns anos, sempre apoiando o nosso programa, que, como ela mesma disse, se iniciou na gestão do ex-presidente Pietro Novellino e depois apoiado sequencialmente pelos depois dele. Quando a doutora Sandra Abraão, então, se aposentou nessa indústria farmacêutica que nos patrocinava, enfim, nós continuamos uma relação de amizade e, no começo desse ano, isso é que eu gostaria de chamar a atenção, foi iniciativa dela me telefonar e dizer, olha, eu estou agora na Vifor Pharma. A Vifor Pharma é uma grande farmacêutica suíça. Pela primeira vez sai da Suíça e resolveu se estabelecer em São Paulo, né? E eu fui contratado pela Vifor Pharma como, enfim, a administração dessa farmacêutica que está lá no Brasil, e imediatamente ela me dizendo a primeira iniciativa procurá-lo para recuperar a possibilidade de continuar apoiando o programa Jovens Lideranças Médicas da Academia Nacional de Medicina. Então, foi absolutamente uma iniciativa dela, esse apoio à Academia Nacional de Medicina, e eu quero, de público aqui, agradecer a essa sua... Obrigada. O segundo episódio, Adriana, eu não sei se você se lembra, mas... Bom, você mencionou isso, Adriana.
nós organizamos na sede da Academia Nacional de Medicina, em plena vigência do surto de Zika, simpósio de Zika, né? É isso mesmo. Obviamente, quem deveria dar a conferência magna nesse nosso simpósio na Academia Nacional de Medicina não poderia ser outra pessoa que a Adriana Mello, que tinha sido quem descreveu pela primeira vez a correlação entre a infecção pelo Zika e a microcefalia. E eu fiquei encarregado de telefonar para ela para convidá-la. E telefonei e ela dizia assim, não, eu não posso ir porque eu tenho o meu ambulatório, não, eu não posso ir um dia tal porque eu tenho a minha enfermaria, eu estou levando uma peça para São Paulo, também está complicado. Enfim, uma pessoa que fez uma descoberta absolutamente fundamental e de uma modéstia também absolutamente incrível e uma dedicação também absolutamente fora do comum ao seu trabalho de assistência clínica aos pacientes de Zika. Parabéns, Adriana. E eu queria só terminar, você mostrou uma lista de grandes descobertas científicas e a última que você colocou lá foi a molécula de DNA, né? Você cita Maurice Wilkinson como quem tivesse feito essa descoberta. Na verdade, ele participou da descrição da dupla hélice com Watson e Crick. Watson e Crick descreveram a estrutura espiral da molécula de DNA. Mas a história por trás disso é a história de uma mulher, que é Rosalind Franklin. A Rosalind Franklin foi a primeira a fotografar o cristal de DNA. E foi a partir da fotografia do cristal de DNA que Watson e Crick descreveram a estrutura da dupla hélice e nem citaram a Rosalind Franklin, que morreu muito jovem, e a forma como Watson conseguiu essa fotografia, feita pela Rosalind Franklin, foi, eu não diria desonesta, mas não foi legal. Eles tiveram acesso a um relatório que a Rosalind Franklin escreveu, e nesse relatório, antes da publicação, estava lá a fotografia do cristal de DNA feita pela Rosalind Franklin. Eu recomendo a todos uma biografia da Rosalind Franklin, que vale a pena ser lida, porque é uma história realmente muito dramática de uma das mais importantes descobertas científicas e que não foi reconhecida. Muito obrigado. Muito bom, Barcinski. Muito bem lembrado. Temos o professor Sérgio Novis e o professor Pietro Novellino. Muito obrigado. Presidente Pietro Novellino, por favor. Excelentíssimo senhor presidente Rubem Belfort Júnior, minha querida acadêmica Patrícia Rocco, nunca é demais repetir o sucesso deste evento e as maravilhosas apresentações que serviram de aprendizado, inclusive para um cirurgião que aqui está. Eu, então, queria agradecer à apresentadora, a professora Sandra Brown, que realmente relembrou como é que começou o programa de Jovens Lideranças, né, em que, durante a nossa administração, designamos o acadêmico Marcelo Barcinski e mais 2 acadêmicos para essa comissão. E ele, evidentemente, liderou com grande sucesso. E o representante do IAMP, que representava o Brasil fora do nosso país,
foi o Eduardo Krieger, que nós também tivemos a honra de designá-lo. Senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, e a acadêmica Patrícia Rocco, eu vou ler 3 textos rapidamente. Em qualquer sociedade, o líder é a peça catalisadora das energias individuais. Portanto, nada melhor do que os jovens líderes que abrilhantaram esta apresentação sob a liderança da acadêmica Patrícia Rocco. E um ditado de 400 anos antes de Cristo, por Horácio, que dizia que a vida nada consegue aos mortais sem grande trabalho. Nil signi magno vita labori deticius mortabilis. Portanto, então, além de toda a inteligência que apresentaram essas expositoras maravilhosas, esses expositores, evidentemente, o trabalho que constante que irá resultar, viu, na formação de líderes em toda a especialidade, especificamente agora na medicina. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, Patrícia Rocco. Obrigado, presidente Pietro Novellino, que a cada comentário nos assombra pela memória e pela rica experiência. Acadêmico Sérgio Novis. Som. Não sei se eu congelei ou ele que está sem som. Está sem som. Ligou agora. Então, estão me ouvindo agora? Sim. Então, eu queria comunicar com grande alegria que hoje pela manhã eu tive o privilégio de participar da banca examinadora do acadêmico Arno von Richthofen, que se submeteu a uma prova de doutorado no Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, em que apresentou uma belíssima tese sobre o tratamento cirúrgico da carótida nos acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, com 50 pacientes, e um resultado positivo em 98%, e a banca reunida concedeu-lhe a aprovação com louvor, de maneira que a academia naturalmente se regozija com isso. Um dos seus mais brilhantes acadêmicos conquistou hoje esse título extremamente importante. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Sérgio Novis. Eu tinha acabado de ser informado isso pelo acadêmico Maurício Magalhães, onde realmente fica claro a importância da sua presença na banca e esse doutorado não apenas merecido, mas exemplar. Nessa faixa etária, procurar e conseguir o título de doutor assim, é um exemplo muito importante para a sociedade brasileira. Acho que a academia inteira está feliz com isso e vamos encaminhar a ele depois, pessoalmente, toda a nossa alegria e honra de tê-lo agora com esse título também. Muito obrigado. Eu não estou vendo mais ninguém querendo falar, Patrícia. Eu também não, presidente. Então, nós podemos passar a palavra inicialmente à doutora Sônia, à doutora Sandra Abraão, em seguida a doutora Adriana, para os finais. Por favor, perfeito, Patrícia, presidente. Você lidere, por favor. Por favor. Doutora Sandra, seus comentários. Muito obrigada. Bom, eu queria novamente agradecer à acadêmica Patrícia pela acolhida, pela extraordinária gentileza com que me tratou sempre e por ter me convidado. Foi uma honra participar realmente desse simpósio inspirador. Foi maravilhoso ver tantas histórias que
foram divididas conosco e que serão um exemplo para essas jovens líderes mesmo. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu queria aproveitar para elogiar a Adriana, que me impressionou muito com a apresentação dela, porque é uma história realmente de compaixão enorme e, na verdade, inspira os médicos a realmente serem médicos, né? A entenderem a importância deles e o privilégio dessa profissão, que é de amenizar o sofrimento e de salvar vidas. E o que me impressionou muito foi a tenacidade dela, a persistência, a resiliência na batalha, desde uma descoberta fundamental até o cuidado das crianças, que vão necessitar de cuidados a vida inteira, e o carinho com as famílias, fundamental mesmo. Parabéns, Adriane, que você continue assim mesmo. Muito obrigada, acadêmica Patrícia. Quero agradecer muito ao acadêmico Marcelo Barcinski pelas palavras, pelo apoio de sempre, pela amizade, o presidente Novelino, com quem eu também interagi há alguns anos atrás, pelo seu apoio, e o presidente Rubens Belfort pela acolhida, pelo espaço e pela parceria que ele concedeu à Vifor. Muito obrigada mesmo, parabéns pelo evento extraordinário. Muito obrigada, Sandra. É sempre bom ter você próxima à Academia Muito Nacional obrigada. de Medicina, isso muito nos honra. E eu gostaria de abrir a palavra para a doutora Adriana Mello. Adriana, por favor. Eu queria mais uma vez agradecer, porque toda vez que eu encontro com vocês, eu me sinto inspirada a continuar, porque, como eu já disse, não é muito fácil, mas são essas oportunidades, esses reencontros que nos estimula a persistir. Queria dizer que realmente Jorge foi uma pessoa determinante na minha escolha. Talvez ele falou sobre a minha ida ao Rio, mas antes disso ele veio a Campina Grande, e foi o primeiro seminário que eu assisti na vida sobre, acho que fazia residência, foi o primeiro seminário que eu assisti na vida sobre medicina fetal, e eu fiquei apaixonada, e ali eu decidi que era essa a carreira que eu ia seguir. E ele realmente abriu as portas quando nem se falava na especialidade de medicina fetal. Então, lembro muito de Jorge, de professor Montenegro, das tardes de conversa lá na Clínica Botafogo. Ele não só abriu a escola lá em Laranjeiras, mas também a clínica privada. Então, foi uma honra para mim ter convivido e aprendido tanto com o Jorge quanto com o professor Montenegro, que foram grandes inspirações para mim. Agradecer ao professor Marcelo, realmente, eu nem me lembrava que eu tinha dificultado tanto a minha ida, mas é porque realmente, na época, 2015, 2016, a gente estava em situação de guerra aqui, então sair daqui era bem complicado, porque significava deixar, além da nossa vida que não tinha mais, as gestantes, as crianças nascendo. Pra você ter uma ideia, a gente não tem aqui em Campina Grande SVO, mas mesmo assim a gente coordenou 3 necrópsias, a gente mesmo fazia as necrópsias para poder estudar melhor esses cérebros, a gente coletou os primeiros cérebros. Eu lembro que até de Berlim, eu já no congresso, eu estava quando morreu uma criança com 4 anos, e a gente queria saber sobre a persistência do vírus nos cérebros dessas crianças, e eu coordenei uma necrópsia por telefone. Então, assim, nem sempre é fácil. Então, às vezes a gente não aceita, não é porque a gente não valoriza, é por conta da situação que a gente estava. Aqui, realmente, a gente vivenciou uma situação de guerra em 2015, 2016. Mas queria agradecer pela insistência, porque eu adorei o evento, foi um evento fantástico. Queria agradecer a professora Patrícia pela lembrança do meu nome, dizer que eu sou muito grata e que estou sempre à disposição da academia, e agradecer o apoio que a academia sempre demonstrou à nossa causa. E a Sandra também, que falou tão bem. Talvez eu tenha que fazer mais uns cursos aí de liderança para poder caminhar melhor nessa... Você é uma líder. É exatamente Parabéns. Isso que eu ia falar. Adriana, nós não precisamos fazer cursos, você já é uma líder. Você já inspira a todos nós. E a sua apresentação foi uma inspiração. E a gente tem só que agradecer e pedir para você não parar,
nunca. Obrigada. Porque isso é que vai fazer com que o futuro de mulheres como você, médicas como você, continue. Você inspirou nossas jovens líderes médicas, você inspirou nossas acadêmicas, nossas médicas e médicos que aqui estão. Então, muito obrigada, Adriana, pela sua apresentação e por você estar aqui. Bem, presidente, gostaria de passar a palavra para o senhor. Não, presidente, quero agradecer mais uma vez a você e, simbolicamente, passo a palavra, porque é muito bom que você, representando todas as mulheres que inspiram, possa terminar essa sessão, porque a acadêmica Patrícia Rocco realmente inspira não apenas as mulheres, as jovens, inspira pessoas de diferentes gerações e de todos os muitos sexos e gêneros. Patrícia. Obrigada, presidente. Para mim foi uma grande honra poder coordenar esse simpósio. E nós ficamos alguns dias pensando, né, num título para esse simpósio. E quando eu pensei nas mulheres médicas que inspiram, eu pensei em exatamente cada uma de vocês que hoje falou. E eu queria agradecer imensamente, não só a todas que apresentaram, mas também as que organizaram, porque isso é um time, ninguém faz nada sozinho. Eu queria agradecer a doutora Fernanda Cruz, a doutora Andréia Mello, a doutora Heloísa Nascimento e a doutora Maria Helena Rigato. Eu gostaria de agradecer também imensamente a Roberta. Sem o apoio deles, esse simpósio não teria acontecido. E a confiança do presidente Rubens Belfort no grupo que organizou esse simpósio. Na realidade, nossa meta jamais foi falar que mulheres inspiram e não algum tipo de desbalanço entre mulheres e homens. Isso não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é exatamente mostrar a trajetória de vida dessas mulheres que são gestoras, que são pesquisadoras, que trabalham em indústrias farmacêuticas fazendo um trabalho maravilhoso, como é o caso de Sandra, que são empreendedoras, como Dulce, que estão como presidente de uma sociedade internacional, como é o caso da Elizabeth Weinderpass, como uma diretora do DECIT, que é o caso da Alessandra, que mostrou um outro lado de uma gestora mãe, uma maratonista, uma cientista. E eu queria agradecer a todos que estiveram aqui conosco durante todo esse período, até agora, quase 20 horas, por terem participado desse simpósio jovem, o simpósio que foi organizado muito voltado para jovens lideranças médicas, que se intitulou Mulheres Médicas que Inspiram. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Presidente. A sessão já foi encerrada pela acadêmica Patrícia Rocco. Presidente, muito obrigada. Boa noite. Até logo, boa noite a todos.